Faça uma prece, agradeça a lua que chegou, o sol que iluminou o dia inteiro, a vida inteira. Deu um sorriso, lastro de amor. Abre a porta e a janela, deixa o sol entrar em sua casa pra iluminar o dia. Dentro da manhã e de tarde, ver o sol se pôr e a lua chegar devagar. Uma prece, agradeça a lua que chegou, o sol que iluminou o dia inteiro, a vida inteira. Deu um sorriso, lastro de amor. Abre a porta e a janela, deixa o sol entrar em sua casa pra iluminar o dia. Dentro da manhã e de tarde, ver o sol se pôr e a lua chegar devagar. Faça uma prece. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Hoje nós vamos ter o estudo que é Princípio Vital e Evolução. É um tema muito interessante e nosso irmão Mendes vai fazer o estudo por nós. Antes vamos dar alguns avisos, né? Nós temos na casa a evangelização todas segundas e quartas. Temos a evangelização infantil, a pré-mocidade e a evangelização de bebês também. É no horário de 20 às 21 horas. E aos domingos é de 9 às 10 horas. Então, toda a família tem como participar, né? Podem vir os adolescentes, as crianças e até os bebês. Aos sábados nós temos a mocidade às 14 horas. E temos o estudo sistemático da doutrina espírita, ocorre todos os sábados às 17 horas. Então, todos aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais sobre os estudos sobre o Espiritismo, no sábado às 17 horas, é um estudo muito importante. Temos o coral também, né, aos sábados, para aqueles que quiserem soltar a voz, aos sábados às 16 horas. É bem interessante, não precisa saber cantar, não precisa ser cantor, basta querer cantar, tá? O atendimento fraterno ocorre às segundas e quartas-feiras,
pessoas têm que dar o nome ali às 19 horas e aguardar, dar o nome na recepção, né, e aguardar. E no domingo é às 9 horas. As pessoas serão chamadas durante a reunião. A orientação espiritual só ocorre nas quartas-feiras. Tem que dar o nome ali na recepção também, às 19 horas, e recebe a orientação após a reunião. Nós temos a equipe de visita aos enfermos, todas as quartas-feiras, a partir de 14h30. Então, aqueles que necessitarem de visita a enfermos em casa, né, é só solicitar ali na recepção. Quem precisar de orientação para o culto do Evangelho no lar, é só procurar ali na recepção também, que eles vão dar a orientação. Nós estamos tendo, né, os estudos para tarefeiros iniciantes. Aliás, estamos tendo, não, vamos ter, que vai iniciar no dia 5 de agosto agora, todas as segundas-feiras, de 19h45 às 21h15. Então, aqueles que quiserem participar de alguma tarefa na casa, é muito interessante. E aqueles também, aqueles tarefeiros, né, que nunca teve o curso, também pode participar. O conteúdo é Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e História do Espiritismo. É só fazer a inscrição ali na recepção ou através do QR Code que está ali no quadro. Então, serão muito bem-vindos aqueles que quiserem participar do cursozinho, né, do estudo, para ser tarefeiro. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, nos concentrarmos um pouco, pedir que Jesus nos ilumine, nos ampare, para que todos possamos estar doando as energias necessárias para os tratamentos da casa e recebendo aquelas energias que nos são destinadas também, porque tantos doamos como recebemos energias. Pedir para que a gente possa estar sendo energizado aqui e possamos estar em paz de espírito, em harmonia, para que os trabalhos se realizem da melhor forma possível. Que o Divino Mestre e os amigos espirituais possam nos amparar, nos intuir para o melhor aproveitamento, para o nosso enriquecimento, para que possamos aproveitar bem todos os estudos que serão ministrados e que possamos gravar bem fundo em nosso coração para a nossa prática no dia a dia, para que possamos nos tornar melhores a cada dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos fortaleça para as lutas diárias e nos conduza em nossa caminhada, hoje, agora e sempre, que assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Mendes, para que ele possa conduzir o estudo por nós. Boa noite. Hoje nosso tema evolução do princípio inteligente. A evolução, nós vamos ver que ela faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela está fundamentada em alguns princípios básicos, como Deus, como Jesus, a existência do espírito, né? A mediunidade, esses itens que são essenciais para fundamentar a doutrina. E a evolução é um deles. A teoria da evolução do universo, ela está
bem associada à própria definição de evolução da ciência. Elas estão paralelas, né? Na codificação, o Allan Kardec procura demonstrar, à luz da ciência, o que há por trás desse processo evolutivo biológico e espiritual, né? Essa inteligência. O Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no início das questões do Livro dos Espíritos, ele faz muitas perguntas já à espiritualidade, tentando colocar ao nosso conhecimento, fácil de entendimento, essa abordagem espiritual desse processo evolutivo, né? Então, por Espiritismo, Deus, a inteligência suprema, Criador de tudo, Ele criou, nesse universo, Ele criou duas, vamos assim dizer, duas energias, duas forças. A energia material e a energia inteligente, a energia espiritual. Então, existem esses dois parâmetros. A energia, o princípio inteligente e o princípio material, que é só matéria. Isso forma o fluido cósmico universal, de onde tudo se origina, inclusive nosso corpo físico, o próprio espírito, né? Ele se origina desse fluido cósmico universal. E a partir daí, esse processo ele evolui. As condições da matéria, as condições da química, da física, da biologia, muitas coisas que a gente ainda não entende, que a espiritualidade coloca muitas vezes para a gente, que não está ao nosso nível de entendimento, porque a tabela, por exemplo, a tabela periódica da química, ela nos mostra uma série de elementos, as suas combinações, as modificações, né, que podem acontecer, mas ali não tem tudo. O universo, de um modo geral, tem muito mais elementos que nós ainda não temos condições de compreender, mas que estão ali interagindo com a própria natureza, né? Emmanuel, ele fala o seguinte, que Jesus, com a sua equipe de espíritos, né, coordenadores, ele coordenou toda a evolução da Terra. Eles atuaram sobre as leis de Deus, para não derrogar nenhuma lei, e com esses recursos que Deus criou, que são as energias inteligentes, a energia inteligente e a energia material, com esse fluido cósmico universal. Na questão 45 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam o seguinte: os princípios inteligentes e material já se achavam em estado latente em todo o universo, no meio dos espíritos, ou em outros mundos mesmo, esperando serem utilizados pela espiritualidade para a formação dos planetas, inclusive da própria Terra, né? Então, quando se formou a Terra, quando Jesus, com a sua equipe, manipulou os gases do universo, aqueles gases incandescentes, tirados do Sol, principalmente, resfriou esses gases e manipulou e criou esse planeta Terra. Também foi colocado esses princípios tirados do universo, o princípio inteligente e o princípio material, de onde começou a se originar todas as coisas. Mas o princípio inteligente, sozinho, ele não faz nada. Ele precisa do princípio material para ele poder se movimentar, para ele poder se evoluir. E o princípio material também é uma matéria inerte. Ele está lá, criou, ele está criado e não acontece nada se não tiver a influência do princípio inteligente. Então, os dois princípios, eles são sempre paralelos, trabalham juntos para que possam acontecer as criações
né, e a própria evolução. Assim, eu vou falar bem a grosso modo, porque é um processo complexo. Lá no livro A Gênese, no início do capítulo, tem essa matéria bem explicada, e no livro dos Espíritos, no início do livro dos Espíritos, também, porque é um processo bem complicado, essa criação, né? E nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos começar a partir da evolução do espírito, né, de um modo geral, a evolução espiritual. Mas vamos abordar esse início. Então, esse princípio inteligente e esse princípio material, eles estão no universo. A doutrina fala que nós, espíritos, estagiamos no mineral, estagiamos no vegetal, estagiamos no animal e depois fomos para o hominal. E posteriormente iremos para o angelical, que é o ciclo evolutivo. Jesus dizia: vós sois deuses. É claro que nós não vamos chegar a ser Deus, porque Deus é único. Nenhum espírito, nenhuma criação chega a ser o Criador, mas nós vamos atingir um patamar evolutivo angelical, bem próximo de Deus, como o estado crístico. O estado crístico é um processo, é um estágio angelical bem próximo de Deus, onde nós teremos o conhecimento e a capacidade que Jesus tinha, e até mais, devido à própria evolução tecnológica que a gente passa. E de lá nós vamos continuar a nossa caminhada no trabalho de cocriação com o próprio Deus. Então é o objetivo da evolução do espírito. Mas voltando lá, nós não estagiamos no mineral, no vegetal, no animal e passamos para o hominal. Aí dá a impressão que o mineral, ele depois de um determinado tempo, ele se transforma no vegetal. E não é isso que acontece. O vegetal, ele adquire as suas necessidades evolutivas, atinge todos os patamares, mas não transforma em animal. É claro que não. Uma planta não vira um animal, nem uma rocha vira um vegetal. O que acontece? Esse princípio inteligente no reino mineral, que são as rochas, as montanhas, eles vivem ali bilhões e bilhões de anos numa aglutinação de matéria. Eles têm experiências, eles atingem, mas são matéria inorgânica, é material, totalmente material. Mas eles vivem ali com a ação da natureza, porque quem comanda a natureza são espíritos que têm essa missão de conduzir a natureza, e eles promovem as mudanças necessárias. Então, por exemplo, o mineral, a pedra, a rocha, a montanha, ela existe por muitos e muitos anos, milhões de anos ali, adquirindo a aglutinação, com a ação da natureza, as partículas colam umas nas outras, depois de algum tempo se separam, formam outras pedras, outras rochas, e nesse processo, essa ação de aglutinação, essa ação de suportar as intempéries da natureza, a chuva, o frio, o calor excessivo, tudo isso vem trazendo características e experiências para os átomos que formam essa matéria inorgânica. Esses átomos vão adquirindo essas características, essas sensações, né? E que depois de milhares de anos, o que acontece? Essa matéria inorgânica, elas vão se dissolvendo e vão voltando para o universo, para o cosmos, para o meio do fluido cósmico. Mas são átomos já impregnados com as sensações de aglutinação, de sensação de suportar o calor, o frio, essas coisas. É um princípio
material, não deixa de ser um princípio material. E o princípio inteligente, ele está lá também no universo. Aí quando se forma o reino vegetal, essa matéria que é constituído o reino vegetal é a mesma matéria do mineral. É aquela matéria dissolvida no universo que vão ser, através da ação dos espíritos que comandam essa evolução, essa parte de controle da criação, vai formar os vegetais. Mas essa matéria, ela já estagiou, como eu digo lá no mineral, porque antes ela era pedra, depois de desintegrada, ela voltou para o plano, né, para o conjunto, e foi utilizada depois, já com os seus átomos, tendo essas experiências, formar o vegetal. E o vegetal recebe, então, já um novo processo evolutivo, que é o processo do reino vegetal. E eles vão ali, da mesma forma, recebendo as experiências, e eles recebem, aí nesse momento, faz parte dele o princípio inteligente, que é, junto com essa material, essa parte material, vem esse princípio inteligente que vai dar ao vegetal algumas características. Mas, por exemplo, a gente acha que o vegetal também tem um instinto, que a planta tem um instinto, que a planta, por exemplo, a planta carnívora está lá, vem uma mosca, pousa lá nela, ela fecha e alimenta da mosca. Isso é um instinto da planta. Não é instinto ainda, porque ainda é ação mecânica da própria natureza. A planta é formada com essa matéria que já tem a experiência do mineral, muitas vezes, grande parte das experiências dela de aglutinação, e ela vai se formando, tendo novas experiências e novas características, porque cada reino tem as suas próprias características. Então, por exemplo, ela tem uma característica que é o mecanismo, a ação mecânica, vamos assim dizer. Tudo que acontece com o vegetal são ações mecânicas. A planta tem um sensor. Vamos lá na planta carnívora. Ela está aberta lá, ela tem uns sensores. Que quando a mosca vem e posa naquele sensor, ela fecha. E aí a planta se alimenta da mosca. Mas ela não sabe o que está fazendo. Não é porque ela ficou aberta esperando a mosca, não. É porque a mosca posou no sensor dela. E o sensor dela é uma coisa mecânica. Mecanicamente ela se fechou e se alimentou. Digeriu, porque ela se fechou, aquela mosca foi para o aparelho digestivo, vamos assim dizer, da planta, né, do mecanismo dela de alimentação, e ela se alimentou. Mas sem saber o que está fazendo. Ela terminou, abriu de novo. É automático, mecânico, não tem nada a ver com espírito. Não existe espírito ali. Mas aquela energia, aquela matéria orgânica está adquirindo as experiências. Quando você chega e toca na planta, ela não sabe que chegou alguém e tocou nela não, mas ela tem a sensibilidade. Ela sabe que aconteceu alguma coisa diferente. Um calor a mais, uma coisa diferente, que faz com que ela se retraia, mas ela não sabe o que é. Então é tudo mecanizado. E assim, esse processo evolutivo dos vegetais vai acontecendo com as características da própria espécie vegetal. Quando chega no momento, porque tudo tem um início, um período de evolução e tem um fim. Quando chega esse processo no final da vida da planta, vamos assim dizer, ela também vai se desintegrar e vai se unir ao todo. Mas já com os átomos acrescidos das experiências que ela já teve no reino vegetal. Então ali já tem energias ali no plano, no todo,
que já contém experiências do mineral e experiências do vegetal. E quando vai se formar o reino animal, o corpo dos animais são feitos, como o nosso corpo também, do processo do fluido cósmico universal. Então esse corpo recebe a matéria universal, e essa matéria já impregnada das experiências que passaram nos outros reinos. Não existe espírito ainda, não existe espírito formado. Nada. É só a matéria que está passando por essa evolução. A matéria está evoluindo, independente de qualquer coisa. Ela é uma partícula que já tem os átomos com certas características. E aí passa para o reino animal, e aí no reino animal vem acrescido, né, os espíritos que comandam o processo de criação, que constroem, né, que é um processo que a gente não entende ainda, que se passa lá no mundo espiritual. Ele já vem acrescido uma inteligência rudimentar. Não é uma inteligência, porque o animal não tem consciência de si próprio. O animal, que se olhar no espelho, ele acha que é outro animal. Ele se sente uma individualidade, mas qualquer outro animal que está ali para ele é alguma coisa que vai oferecer talvez perigo, e aí ele recebe essa pseudo-inteligência que faz com que ele compreenda a utilização dos instintos, que aí são a mão da espiritualidade agindo como se fosse a inteligência do animal. E aí esse instinto vai proporcionar a esse animal o condicionamento. Aí o animal, por exemplo, fala: meu cachorro é super inteligente. Não, ele é condicionado. Ele sabe quem é você porque ele sente seu cheiro, ele tem características. Ele tem característica da espécie animal, que consegue individualizar ou perceber as diferenças das coisas, das pessoas. Então ele não sabe quem é você, é o meu tutor. Ele sabe que te conhece. Ele sabe que o seu cheiro, as suas energias que ele sente, são energias que faz bem para ele. Então ele se apega a você, vai aonde, né? Porque aquelas energias, ele se sente bem ali, mas ele não sabe identificar, entendeu? Então assim, ele está condicionado, e ele tem essas características que é própria do reino animal. Nós, do reino hominal, temos características próprias do reino hominal. Por isso não existe como o animal se transformar num espírito, porque ele não tem as características do homem. Da mesma forma que a planta não tem as características do animal, e nem o mineral tem as características do vegetal. Por isso que não existe um passar para o outro na evolução. Eles se dissolvem, voltam para o todo, e do todo são direcionados pela espiritualidade para os outros reinos, para a formação de outras espécies, levando consigo então essas experiências. E aí esse reino animal também, ele chega ao final da sua existência. Eu falo assim, chega ao final da sua existência, porque tudo tem um final. Uma das leis divinas é a lei da destruição. Então esse processo evolutivo, ele tem algumas leis. Por exemplo, ele tem a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei divina. E a lei do trabalho é uma lei que promove a movimentação em todos os reinos. Nós temos a lei da destruição, que é essa destruição para a continuidade do ciclo. Então, um princípio inteligente que está no reino animal, ele pode ser manipulado pela espiritualidade para que ele se forme um animal, um cão. Quando aquele cão morre, aquele princípio material, aquele princípio dele, se volta para o todo, vai ser manipulado pela espiritualidade para dentro do reino animal,
com os limites do reino animal. Ele vai formar um outro animal, que pode ser, e é a critério da espiritualidade, de uma raça diferente, uma raça mais evolutiva, mas é um animal que está dentro dos limites do reino animal. E aí, quando tudo isso chega ao final, é que toda essa energia, esses princípios, eles vão formar o homem, o reino nominal. E aí essa matéria toda é constituída, forma o nosso corpo físico, o fluido cósmico universal, vai formar o nosso corpo físico, a alma, pseudo-alma, né, que já vem lá do animal, é essa energia aglutinada, toda junta, que vai formar esse homem. Esse homem, a princípio, aí ele recebe uma inteligência, ele recebe a razão, ele recebe uma consciência, ele recebe as leis divinas no seu coração, na sua consciência, nessa consciência. Ele é individualizado. Nesse momento, ele é transformado em espírito individualizado, com as características do mundo hominal. Já não é mais um animal. Por isso que aquela teoria de que o homem pode encarnar no animal ou vice-versa, isso aí é tudo falsa. O reino hominal tem seus limites, e aí nós fomos criados como espírito. Só que nesse reino hominal, ele se passa lá no mundo espiritual, ainda. Nós ainda não somos espíritos de vida encarnada. Nós somos espíritos criados ali, com todas as características do reino hominal, com inteligência, razão, consciência, individualizado. Esse é o espírito número 1, criou ele. Vem com aquelas energias já, aquelas características todas aglutinadas nas energias do cosmos. E aí ele vai passar o processo lá no plano espiritual, que é esse elo perdido que nós não conhecemos. Lá ele vai viver uma existência já como hominal, como espírito, aprendendo a trabalhar essa razão, essa inteligência, para que ele possa ter a sua primeira reencarnação. É o processo do Adão e Eva lá, que ele foi lá no jardim e comeu a fruta do conhecimento. E daí para frente ele foi expulso do paraíso. O paraíso é nesse mundo espiritual que ele saiu quando ele recebeu a inteligência, ele recebeu a razão, ele recebeu tudo isso, ele passou a viver lá essa parte que vamos dizer assim, como que é um estágio, né, no reino nominal, lá no plano espiritual, numa região que a gente não sabe onde é. Ele é destinado à sua primeira reencarnação, e aí ele vai ser colocado num mundo primitivo, porque a primeira reencarnação é no mundo primitivo. Então nós temos as classes de mundos: o mundo primitivo, o mundo de provas e expiação, o mundo regenerado, o mundo puro, né, de espíritos puros, e o mundo celeste. Então nesse mundo primitivo, aí ele começa a viver, e aí ele começa a exercitar essa sua inteligência, essa sua razão, nos processos de aprendizado, em grupo com outros espíritos recém-criados. Então o mundo primitivo, ele está dando os seus primeiros passos. Ele está descobrindo o egoísmo, ele está descobrindo o orgulho, ele está descobrindo aí essas coisas todas perniciosas que nos fazem ficar agarrados a esse mundo aqui ainda. Mas ele está em processo de aprendizado, o começo desse processo de aprendizado. E ele vai viver nesse mundo primitivo até o momento que ele adquire condições de conhecimento para passar de um mundo para o outro, que ele vai vai ter a sua reencarnação no mundo de provas e de expiação,
que é esse nosso mundo aqui. Então, nesse nosso mundo de prova e expiação, nós vamos, a partir da nossa consciência, do nosso conhecimento da verdade, do conhecimento do bem e do mal, nós vamos começar a conviver realmente com os nossos semelhantes, porque é no convívio com os semelhantes é que nós exercitamos as nossas virtudes, que são necessárias a essa própria evolução. Porque eu posso ficar lá no plano espiritual, onde eu vou ficar aprendendo coisas na teoria. Eu aprendo que o orgulho não é bom, que a vaidade pode nos trazer problemas, que eu não posso ser egoísta, que eu tenho que amar o próximo. Essas coisas que nesse momento de evolução que nós estamos passando, para nós, a gente acha que que a gente já sabe que isso a gente tem que viver dessa forma. Mas lá no início, ainda nós não sabemos essas coisas. Mas vamos começando a descobrir. E vamos começando a ser responsabilizados pelas nossas ações, porque nós temos a consciência já treinada, nós temos a lei divina no nosso coração, na nossa consciência, e nós já podemos saber o que é o certo e o que é o bem e o que é o mal. E é quando a gente, através desses processos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, a gente opta por fazer aquilo que não devíamos fazer, porque estamos prejudicando o nosso próximo, nós vamos começando a criar as nossas dívidas com a lei divina. Então, nós vamos criando as necessidades de ressarcimento. Apesar de que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo também a fazer o bem, e nós vamos, nessa evolução que é muito lenta por causa desses detalhes, a gente vai fazendo o mal e o bem, o mal e o bem, o mal e o mal, o mal e o bem, o bem, o mal, o mal, e vai formando essa vida de algumas virtudes e uma série de débitos, que a gente, como dentro da misericórdia divina, nós temos as várias reencarnações que está previsto na lei, que nos dá a oportunidade desses ressarcimentos. Só que a gente ressarce a lei divina, mas cria novos débitos. Tipo assim, eu vou lá no banco, estou com a dívida lá, faço uma negociação lá com o gerente, saio dali sem dívida nenhuma. Mas já passo na loja do lado, que eu estou com o nome limpo, e já faço outra dívida ali. Então, assim, a gente vai criando os constrangimentos na lei a partir das nossas escolhas. Então, as encarnações, a gente começa nessa evolução. A gente é um espírito já individualizado, com inteligência, com a razão, desenvolvendo a tecnologia, aprendendo tudo, com o destino a mundos cada vez melhor. Então, nós temos os mundos de provas e expiação, onde a gente começa realmente a fazer os nossos resgates e adquirir os nossos pontos positivos com as nossas atitudes, até o momento em que nós nos colocamos em condições de entrar na festa nupcial, ou seja, de participar da festa do reino dos céus, que é a nossa entrada num mundo melhor. E aí nós vamos para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, que é a próxima etapa, da evolução dos mundos, é um mundo onde nós ainda vamos ter que continuar resgatando alguns débitos. Mas é um mundo onde o sofrimento que o mundo de provas e expiação tem, os sofrimentos que é normal, porque faz parte da energia desse mundo de provas e expiações, não vai existir nesse mundo de regeneração. As doenças que nos trazem tanta dor no mundo de regeneração já não vão existir. Porque o mundo, ele é formado pela energia dos próprios, igual a dos próprios habitantes desse mundo. Então, o mundo de regeneração já é um mundo onde não há esses sofrimentos,
Porque os espíritos que ali estão habitando também não são ruins mais. Não prevalece mais a maldade, não prevalece mais a violência na intimidade desses espíritos. Eles já se livraram dessas energias negativas. Coisa que nesse mundo que vivemos hoje, que é de expiação e provas, nós ainda estamos presos a isso. O mundo de expiação e provas, nós temos aí o orgulho, o egoísmo, a violência imperando, tentando destruir tudo, e por isso é que nós sofremos nesse mundo, porque a gente muitas vezes invigilante, somos levados a cada vez mais ferir essa lei divina, trazendo mais consequências para a nossa evolução. Mas se nós nos esforçarmos para seguir a lei e vigiar as nossas vontades, os nossos pensamentos, para que a gente não nos deixemos nos entregar a essas energias negativas, nós conseguiremos mudar a nossa personalidade e nos colocarmos em condições de estarmos galgando esse mundo de regeneração, onde nós não teremos mais tanto sofrimento quanto agora. E posteriormente estaremos no mundo feliz, onde habitam espíritos superiores, espíritos já puros, que já passaram pela regeneração, que já não têm mais débitos a ressarcir, e que já estão livres desse patamar de sofrimento. E posteriormente estaremos no mundo angelical, um mundo crístico, e dali seremos formadores das equipes siderais que trabalham como co-criadores de Deus. Esse é um processo evolutivo, a grosso modo, que nós passamos. Mas nós estamos lá embaixo ainda agarrados no mundo de provas e expiação. Nós temos que fazer... É claro que nós não estamos aqui desamparados, nós não estamos aqui presos a... Nada nos prende, e nós estamos caminhando. Há muito pouco tempo atrás, nós fazíamos coisas que hoje a gente nem sequer imagina que a gente podia fazer. Eu jamais faria uma coisa dessa, mas a gente pode ter certeza que já fizemos muitas vezes lá no passado. Então nós estamos caminhando, nós não estamos parados no tempo, mas é realmente uma caminhada lenta, um passo de cada vez. E muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos para dar esse passo. Muitas vezes nós sabemos que temos que dar o passo, mas nós estamos agarrados e não conseguimos dar um passo de jeito nenhum, porque as energias, o apego material, essas sensações que a gente é iludido por elas, que é a coisa boa, que é o melhor que tem, nos seguram, nos prendem. Nós temos a impressão que esse mundo material é o que há de top, que nós temos que ficar aqui, não quero morrer, eu quero ficar nesse mundo material, mas não é. Esse mundo material é um estágiozinho que estamos fazendo com um processo de aprendizado. É uma escola que nós fomos matriculados e estamos passando de ano em ano até chegar no final. Quando chegarmos no último ano, a gente sai desse estágio, vai para o mundo espiritual. Vamos galgar novos mundos. Então, a gente é muito iludido realmente por esse mundo material. Por isso é que é demorada a evolução. Então, nessa evolução do espírito, o espírito, a gente divide esse espírito em 3 ordens, a evolução espiritual. A ordem dos espíritos imperfeitos, que é a nossa ordem. Nós somos a ordem, terceira ordem ainda, ordem dos espíritos imperfeitos. A ordem dos espíritos imperfeitos, olha as características gerais dessa ordem. A predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, nós nos preocupamos mais em viver o mundo material, o shopping center, as festas, do que ir numa igreja
fazer uma oração a Deus, assistir uma palestra, assistir uma missa na igreja católica, um culto. Isso a gente dá mais valor e mais atenção aos procedimentos materiais. Então eu prefiro ir para a festa do que ir para a missa. Domingo tem corrida, eu prefiro assistir a corrida, não vou na igreja, não vou à missa, vocês podem ir. Então, isso é uns exemplos assim, só para a gente ilustrar. Então, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Nós temos propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles seguem. Tem a intuição de Deus, mas não compreende a bondade dele ainda totalmente. Essa é uma das características dos espíritos imperfeitos. É claro que quando eu falo espíritos imperfeitos, nós temos uma classe de evolução dentro da imperfeição, que vai desde os mais imperfeitos até os que já estão saindo da imperfeição, mas continuam sendo imperfeitos, né? Nem todos são essencialmente maus, como eu estou dizendo. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem e não fazem também o mal. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, revela a sua inferioridade. Porque o fato de você não fazer o mal não é bastante. Você tem que fazer alguma coisa de bem. Porque se você não faz o bem, isso já é um mal. Caracteriza um mal, não é? Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Então tem aqueles que são maldosos mesmo porque gostam. São aqueles mais renitentes no mal, aqueles coração endurecido. Então são essas características. Podem aliar a inteligência à maldade ou a malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Ou seja, eles podem evoluir tecnologicamente, eles podem ser assim extremamente inteligentes, mas lá no coração deles eles são mal. Eles usam a inteligência para poder usar o instinto de maldade mesmo, de perversidade, para fazer o mal. Então são outro tipo de características, né? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espíritas são limitados, porque eles não estão interessados, por isso é limitado. E o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. O pouco que ele sabe se confunde com os preconceitos. Então, a gente vê até hoje aí as pessoas achando que são melhores que o outro, que a religião de um é melhor do que a religião de outro, que a religião do outro não serve, fala coisa que não é verdade. Tudo isso aí, né? Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então eles, algumas vezes, nos trazem comunicações, tentando nos levar para o lado deles. Muitas vezes trazem uma verdade modificada, alterada nas suas características, e aquele que não é muito observador vai enganado nas suas orientações. Na verdade, são mistificadores. Entendeu? Então, tudo isso é característica do espírito imperfeito. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito de ordem inferior. Então, se passou pela nossa cabeça um pensamento
que não é coisa boa, que a gente tem noção que não é uma coisa boa, pode saber que foi a inspiração de um espírito inferior, que está tentando nos tirar do bom caminho. Vem a felicidade dos bons, e eles veem. E essa visão para eles é um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Então eles têm inveja daqueles que não vão na onda deles e que estão felizes no caminho que seguiram, que estão seguindo uma rota justa, um caminho bom, e eles sentem inveja. E aí, na primeira oportunidade que eles têm para prejudicar, eles vão prejudicar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Então, eles conservam a lembrança das suas reencarnações, da vida de sofrimento. Eles continuam passando por essas lembranças. Eles continuam percebendo cada sofrimento que impuseram a outros espíritos. E tudo isso lá no plano espiritual traz sofrimento para eles. E eles veem aqueles espíritos progredindo e eles estacionados numa zona inferior. Tudo isso traz sofrimento para esses espíritos. Então, o espírito imperfeito, o sofrimento para eles é uma coisa que vem naturalmente pela própria sintonia deles. Eles são os imperfeitos. Agora, eles são divididos em várias classes. São aqueles, os levianos, aqueles mentirosos, aqueles que querem brincar com a gente, fazer gracinha. Tem vários tipos de maldade, até as maldades mais pesadas, que é fazer você cometer erros gravíssimos, você cair no buraco mesmo, até essas maldades. E vai desde as brincadeiras, aquelas brincadeiras de arrastar, fazer barulho, para você, né, tipo casa assombrada, porque tem alguns que conseguem, né, nós temos uma energia que chama ectoplasma. Essa energia permite que os espíritos, se nós formos doadores, médios doadores de ectoplasma, essa energia permite que os espíritos movimentem as coisas através dessa energia. Então, por isso que a gente fala que tem casa assombrada, não, tem espíritos ali, tem moradores naquela casa, ou pessoas ali por perto, que são doadores dessa energia, e eles utilizam essas energias para fazer isso. Então, eles fazem com que o relógio caia da parede, eles fazem com que aconteça um barulho da cadeira caindo, mas tudo, só os barulhos. Na verdade, o relógio não cai. Você vai lá, o relógio está no lugar, mas eles fizeram, né, bateram lá, fizeram barulho. Por isso, foi assim que começou o Espiritismo. Nesse curso, que vai começar agora 5 de agosto, nós vamos ter um estudo junto do Evangelho, que nós vamos estudar desde esse início do Espiritismo, como é que os Espíritos começaram a se movimentar para criar o processo de codificação da doutrina espírita. Nós vamos estudar todo esse processo até a implantação do Espiritismo no Brasil. Então vai ser assim, um estudo que vai trazer muito conhecimento importante e vai ser gostoso da gente estudar. Eu vou aconselho, quem estiver interessado, é só pôr o nome ali na recepção e fazer. Não precisa ser tarefeiro, não. É parecido, mas o foco é outro. Mas é parecido. Vai ser os dois. Pode fazer os dois. Tá? Então, basicamente, são os espíritos imperfeitos, a terceira ordem. E nós, como somos criados, já fomos criados nessa ordem, né? Desde espíritos primitivos, e ainda estamos nessa ordem.
Basta que nós temos que, nossa evolução nos permitir de ir para outra ordem. A ordem dos espíritos, dos bons espíritos, que começa no mundo de regeneração. Então a segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria. Então nós não temos nessa segunda ordem, o espírito não tem mais esse apego material. A vida espiritual predomina mais para ele do que a vida material. É claro que ele está na matéria, ele utiliza da matéria, mas não tem, a matéria não domina ele mais. Ele tem o domínio e ele não é apegado mais à vida material. Desejo do bem. Então nós não somos aqui que desejamos mais o mal. Nosso foco é fazer o bem. A gente vai procurar sempre nas nossas atitudes fazer o bem. Já é um ato comum nosso, nessa classe de espírito. Suas qualidades do espírito da segunda parte, da segunda ordem, e o seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam as duas qualidades, a ciência e a sabedoria e a bondade. As qualidades morais, tudo isso são atributos do espírito bom, dos bons espíritos. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então, nós, por exemplo, se eu sou um bom espírito, eu vou estar desencarnado, evidentemente. Porque se eu estou aqui, eu posso estar encarnado em missão aqui, mas mesmo encarnado em missão, eu vou ser praticamente do jeito que eu sou hoje, assim, na minha forma de falar, ainda continuo trazendo essas características. Se eu tiver desencarnado, e se eu aparecer para alguém que tem visão, né, um médium que tem visão, ele vai me ver como eu sou hoje. O meu corpo espiritual, ele vai sair igual ao meu corpo físico. Então eu mantenho a forma da minha última encarnação normalmente, não necessariamente, tá? Que eu posso ter outra aparência. Eu posso ter a aparência de uma outra encarnação minha, onde foi mais importante para mim. Vamos supor que a minha encarnação passada foi uma encarnação onde foi muito importante para mim. De repente, na minha encarnação passada, eu dei um salto evolutivo tão grande que eu considero essa encarnação passada extremamente importante. Então eu posso me materializar, aparecer para alguém que tem a mediunidade de ver, com a minha aparência da encarnação passada, não com essa de hoje. Tudo é possível, depende de cada um é um jeito, mas eu tenho a capacidade de fazer isso, né? Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem. Então, fazer o bem é um alimento para eles. Sente a felicidade, porque os espíritos, à medida que vai evoluindo, o alimento deles são as suas próprias atitudes. Então, fazer o bem para eles é uma coisa boa, que traz energias boas, serve até de alimento, muitas vezes. O amor que os une é para eles uma fonte inefável de felicidade, não alterada pela inveja, nem pelo remorso, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas, até atingir a perfeição absoluta. Então terão que reencarnar. A gente vê muitos espíritos encarnados aqui nessa nossa vida hoje, por exemplo, que são extremamente bons,
Nós temos aí o Divaldo Franco, temos alguns irmãos que trabalham em entidades de fazer o bem, de ajudar todo mundo. São espíritos que já atingiram, que já fazem o bem, porque eles gostam de fazer o bem mesmo, já atingiram esse patamar. Ainda estão encarnados, porque ainda tem provas a serem cumpridas, para que eles possam passar para outra classe, né? Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Então, aí, nosso anjo de guarda é um bom espírito. Ele está sempre nos dando orientações, inspirações para a gente sempre seguir um caminho melhor. E quando você está com propensão a repelir as ideias dos imperfeitos, e você está mais sintonizado com eles, a sua sintonia mental está bem junto da deles, então eles estão bem próximos. Então as nossas atitudes, as nossas ideias são as ideias que eles nos sugerem, sempre para o bem. Então são esses espíritos que o trabalho deles é esse, né? O nosso anjo de guarda é um exemplo. Cada um de nós tem o nosso anjo de guarda. Quando encarnados, são bons, são benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. Essa é a característica de um bom espírito encarnado. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bom gênio, gênio protetor, espírito do bem, anjo de guarda. Nos tempos de superstição e de ignorância foram considerados divindades benfazejas, nos tempos mais antigos. Então essa é a segunda ordem, dos bons espíritos. É a ordem que nós estamos caminhando para lá. É a próxima ordem além da nossa. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, que é um mundo sem sofrimento, praticamente, e estamos caminhando para essa ordem de bons espíritos. Está na nossa mão o esforço de trabalharmos em nós, lutarmos contra as nossas imperfeições, que nós temos todas elas na nossa consciência, no nosso coração, e conseguimos vencer. E chegaremos lá, todos, né? E a primeira ordem, que são os espíritos puros. Característica geral dos espíritos puros: nenhuma influência da matéria. Então a matéria presa não vale nada, eles nem ligam. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, acabou. O espírito, para chegar nessa ordem, ele já venceu a sua luta interna, ele já foi vencedor de tudo. Ele já se livrou das suas inclinações ao orgulho, ao egoísmo, a se sentir melhor do que o outro. Então ele já é um espírito que só faz o bem, tipo Jesus, assim. A primeira classe, ela é a única classe. Percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. O tempo ali chegou, hein? Gozam de felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade. Então eles gozam da felicidade inalterável, e a felicidade deles é eles estar fazendo o bem. Eles trabalham, o espírito puro, eles trabalham. O trabalho é a alegria deles. O alimento deles é fazer o bem. E esses espíritos estão nos mundos puros, nos mundos celestes. Os homens podem comunicar-se com ele, mas bem presunçoso seria
que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então eles podem comunicar conosco através da mediunidade, mas não é fácil, porque eles não têm tempo para ficar só batendo papo com a gente, não. Eles têm trabalho árduo para fazer, que é fazer com que essa humanidade seja feliz, com que todos nós alcancemos os nossos objetivos nessa caminhada evolutiva. E aí é o processo evolutivo que nós estamos caminhando. Agradeço a atenção, espero ter feito entender um pouquinho dessa trajetória. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos São Mendes, né, pelo estudo da noite. E aí, gente, dá para evoluir? Tem que dar, né? A evolução não para, né? Vocês já perceberam aí que a evolução não para, né? E deu para perceber também a justiça divina e a inteligência suprema, né? Esse projeto de evolução, né, que Deus criou para todos nós. Nós já saímos lá dos reinos, né, já passamos, né, por onde nós estamos hoje, né, que é o hominal, nesse mundo imperfeito. Como o Sr. Mendes trouxe, né, muitos ainda estão lá embaixo, né? Mas outros já estão com um pezinho lá em cima, vamos dizer que está com uma passagem de compra para o plano de regeneração. Então é uma oportunidade para todos, gente, né, de evoluir sempre. E é isso que Deus projetou para todos nós, para cada um de nós, né, individualmente. Isso é individual de cada um de nós. Que possamos então fazer a nossa parte, né, através da busca, né, do conhecimento. Conheça-te a ti mesmo, né, através da nossa inteligência atingirmos, né, as leis divinas, as leis morais que vão nos dar, né, esse caminho, né, para essa nossa evolução. É o grande passo. Como vocês viram aí as classes, né, o objetivo é chegar lá na primeira classe. E nós vamos conseguir. Pessoal, depois da prece vai ter, né, o atendimento para o passe. Quem quiser tomar o passe pode se manter ali à fila, que serão atendidos. Então nós vamos fazer a nossa prece, né, em agradecimento a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui hoje na casa de Miramês, de estarmos recebendo esse conhecimento, esse aprendizado, esse entendimento da evolução, desse projeto de vida, que é para cada um de nós. Que Jesus, nosso Mestre amado, que veio aqui e exemplificou, pelo pedido do seu Pai, nos ensinar essa caminhada de amor, de fraternidade. Que Jesus estenda sobre cada um de nós a sua mão, a sua luz, o seu amor. Que possamos levar para os nossos lares, que permaneça no nosso coração esse entendimento de paz, de harmonia e de fraternidade. Que a alegria faça parte a cada dia, a cada momento na nossa vida. Que possamos olhar com bons olhos, com bom ânimo, tudo que está aí, para que possamos desfrutar da melhor maneira possível. Que possamos acreditar sempre na bondade, no amor. Que assim seja. Uma boa noite a todos.